Bem-vindos a mais um bate-papo aqui no nosso canal. Meu nome é Karen Blanco. Se inscreva no canal, deixe seu like, contribua aí para que eu consiga fazer mais vídeos. Por favor, compartilhe, porque essa informação é muito boa. Muita gente precisa saber sobre holding familiar. Vai ajudar aí muita gente. Então, se você está a fim de ajudar as pessoas, por favor, compartilhe esse meu vídeo. Então, a gente vai começar com a pergunta do bate-papo de hoje, que é por que ter uma holding familiar? A holding familiar, ela vem para resolver algum problema. E ela acaba sendo, então, a solução de problemas. E aí a gente tem aqui os principais problemas pelos quais a holding vem a ser uma solução. A gente tem a questão do comando de negócios, quando os investidores, você precisa ter um investidor, mas não quer perder o seu controle do seu negócio, então você faz a holding para ter essa possibilidade de que o investidor entre com o aporte financeiro e você continue como o controle da tua empresa. Para proteção patrimonial, para que os seus bens particulares, não sejam atingidos por restrições jurídicas ou penhoras indevidas. Então, é uma proteção patrimonial. 3, economia com locações de imóveis. A gente já viu aqui, já vai falar mais um pouquinho também nos próximos vídeos, já tem essa programação que a gente vai falar bastante do porquê que a holding é tão vantajosa para quem trabalha com locação de imóveis, tem imóveis como investimento. E aqui está bem resumidinho do porquê. Porque você vai economizar em imposto, né? Então, tá aqui, 27,5% na pessoa física, pode chegar a esse percentual, né? Dependendo do valor, que a gente já pressupõe que é um valor nessa faixa. E na holding familiar, o total de imposto que você vai colher vai chegar em 11%. Ou seja, aqui já tem uma grande vantagem financeira ter a holding familiar. 4, operações financeiras. Mas às vezes a operação financeira na pessoa física é mais vantajosa. Depende, tá? Isso daí realmente a gente vai ter que ver. Agora, que ela é utilizada como uma solução para operações financeiras, e tem muita gente que trabalha no mercado financeiro e tem holding e obviamente, só trabalha com holding porque sabe que precisa da holding para ter proteção do seu patrimônio e principalmente dos seus investimentos, e para que isso realmente não se perca aí por causa de algum problema, algum revés de atividade econômica, e também para facilitar a sucessão. 5, internacionalização do patrimônio. A gente já falou, mas também vai ter uma aula específica sobre isso, sobre offshore trust. Você já sabe que você pode ter empresa fora do país, ter negócios fora do país, e aí tendo uma holding aqui você consegue fazer essa comunicação entre as empresas, né, e ter esse relacionamento. Então, a holding também é criada para poder fazer essa internacionalização de patrimônio, às vezes de lá, e ter aqui a holding, enfim. 6, sexta causa que faz com que as pessoas queiram ter, desejem ter uma holding familiar. Legado de produtor rural. Se sabe, o agronegócio ele tem uma importância muito grande no nosso país, não só no nosso país, mas aqui principalmente. E o agronegócio ele vem de famílias, né, de gerações para gerações. Muitas vezes as fazendas vêm de geração para geração. E é um patrimônio muito alto, né? Uma fazenda, a gente está falando aí de quase bilhões, né? Dependendo do que a gente está falando aí, é de muito dinheiro. Então, imagina você deixar um patrimônio desse tão gigantesco, né, para um inventário. E a sétima dor que a gente tem, que é a principal, a maior causa do porquê que as pessoas desejam uma holding familiar, é para evitar o inventário. Ela
elimina o inventário, ela impossibilita o inventário, por quê? Porque já vai ter sido feita toda a partilha na constituição da holding, já vai estar ali, já direitinho para os herdeiros, que quem é que vai assumir o quê, quem está no controle do quê, e então não tem necessidade de fazer inventário, porque foi respeitada a legítima, foi feito de forma legal a holding, da forma correta, sem causar nenhum tipo de problema para aquele cliente que contratou um profissional que sabia o que estava fazendo, fez tudo certinho, então ela realmente elimina o inventário, tá? Então aqui a gente vai dar o porquê também fica vantajoso se fazer a hold ao invés de inventário. Imagina só, não só do aspecto de facilitar a transferência do patrimônio, né, a hold, mas ela também chega a ser uma economia. Então, na verdade, dentro dessa sétima dor, tem várias dores, e a gente vai ver aqui, inclusive, que dentro da dor financeira, ela subdivide aí em mais outras dores. Então, vamos aqui. O patrimônio era um imóvel só conquistado há 20 anos atrás e no valor de 250 mil. Então, ele estava lá, né? Declarado como 250 mil. Aí, o proprietário desse imóvel veio a falecer, né? E aí, a base de cálculo, então, você tem que pegar o valor atual do imóvel, que o valor atual do imóvel ficou em R$ 1.500.000. Então, para fazer o inventário, os herdeiros aqui em São Paulo, tá? Porque se a gente vai falando do Rio de Janeiro, aí, né, já vai para 8%. Então, aqui em São Paulo, incidiria, então, um imposto, né, de 4%, que representaria R$ 60 mil. Então, para começar, para sorrir, o herdeiro ia ter que ter R$ 60 mil, mais aproximadamente R$ 8 mil para gastar com cartório de notas, mais R$ 3 mil para gastar em certidões, mais R$ 12 mil com registro e mais os honorários, que aí por baixo eu estou colocando 5%, tá? Vai ter uma variação aí de 3%, 2%, o mais barato que eu já vi foi 4%, 3%, mas enfim, tá aqui, R$ 75 mil. Lembrando que a OAB, ela que institui aí a tabela dos honorários e você não pode cobrar abaixo da tabela. Então, a gente colocou aqui um valor acima da tabela, justamente considerando o código de ética da OAB, tá? Então, total aqui de gasto que esse herdeiro vai ter para ele ter acesso ao patrimônio da família, a casa que ele mora, para ele poder ter acesso à casa que ele mora, é de R$ 158 mil. R$ 158 mil é o valor que o herdeiro vai gastar nesse inventário. Então, a gente tem aí o primeiro problema. O primeiro problema está aí. Ele tem R$ 150 mil. Ele tem que pagar R$ 150 mil, mas ele só tem um imóvel. Ele só tem esse patrimônio. Ele não tem dinheiro. Ele não consegue pagar esse valor. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que vender o imóvel. E aí a gente já tem o segundo problema, que é o deságio. Então, vamos considerar aqui, sendo otimistas, que o imóvel, apesar de variado em R$ 1.500.000, seja vendido por R$ 1.200.000. Então, tem esse deságio aí de R$ 300 mil. Então, a gente já tem um novo problema aí, que é o que a gente vai falar agora, que é o famoso ganho de capital, o lucro imobiliário em razão dessa transação. E aí, o que acontece? O que está escrito lá na lei? Artigo 148.
O ganho de capital será determinado pela diferença positiva entre o valor de alienação e o custo de aquisição. Então, a gente vai ter que pagar o quê? Vai ter que pagar esse ganho de capital, que ele é a diferença positiva entre o valor de alienação e o custo de aquisição. Então, o lucro imobiliário ganho de capital fica sujeito ao pagamento de imposto sobre renda, tá? E aqui a gente vai pegar, para esse caso, o inciso 2, a linha A, que fala do percentual de 15%. Cliente não tem 150 mil reais, a única solução é vender o imóvel, tem um novo problema, que é o deságio, que é o valor da venda, o lucro imobiliário e imposto de renda que ele vai ter que pagar, que é 45 reais. Então, o valor total do inventário aqui que ele gastou é 158 mil reais. Mas ele vai ter que pagar imposto de renda de 45 mil reais. E o valor de deságio da venda, 300 mil reais. Então, a perda patrimonial dele chegou em 303. É isso? Nossa, não consigo ver. Vai ter que gastar 158 mil reais para fazer o inventário. De imposto de renda, ele vai pagar 45 mil reais. O deságio que ele teve, ele perdeu 300 mil reais. Ou seja, a perda patrimonial dele foi de 503 mil reais. Ou seja, o filho do João, o José, que tinha só um imóvel de 1,5 milhão, agora não tem mais um imóvel de 1,5 milhão, porque 500 mil ele gastou com o inventário. E aqui, ó, vamos falar. Que dor, hein? Que dor. Então, é um problema e é uma solução a hold, porque o inventário é um problema. O que aconteceu com José, filho do João, que deixou só um imóvel de 1,5 milhão? Ele vendeu aquele bem que era da família, que era onde, às vezes, ele passou a infância dele, teve que vender aquele bem, não vai mais poder morar no imóvel, não vai mais poder usar aquele imóvel como fonte de renda, como o pai dele imaginou quando construiu aquele patrimônio. Ou seja, aquele bem não atingiu o fim a que se destinava uma herança, ou seja, acabou não sendo uma herança, e sim um grande elefante branco que ficou para o José resolver. E o José foi rebaixado de classe, porque com esse dinheiro agora que sobrou para ele, ele não consegue mais comprar uma casa no mesmo condomínio que tinha a casa que o pai dele deixou. Ele não tem mais essa condição financeira, então ele vai ter que se mudar, às vezes até de bairro, porque teve que fazer o inventário para herdar o seu único imóvel. Então, realmente, a holding familiar, ela se apresenta como uma solução e é por isso que a gente vai falar bastante sobre holding familiar, porque a ideia é levar essa consciência para a família brasileira da importância que tem fazer esse sistema para se evitar e eliminar por vez o inventário da face da terra desse país. A gente não quer mais fazer inventário, eu não quero, não faço questão nenhuma, eu quero fazer holding familiar.
porque o inventário dá dor de cabeça, dá conflito para a família e dá perda patrimonial, rebaixa a classe social dos herdeiros. Então, eu espero mesmo que a família brasileira deixe de deixar para o inventário resolver como que vai ficar aquele patrimônio conquistado com muito carinho e suor da família. Que venham a procurar os advogados, família brasileira, venha procurar os advogados especializados em holding familiar para fazer sua holding e evitar que seus filhos, seus herdeiros, tenham essa grande perda patrimonial. Muito obrigada e até o próximo vídeo.